Oi, oi! Hoje eu quero começar uma série de vídeos Café com a doutora Suelen. Vamos bater um papo regado de bom café, onde nós vamos conversar sobre a vida, sobre alimentação, sobre qualidade de vida, como estimular, né, a maior conscientização em relação ao cuidado, né, tudo com um bom cafezinho, porque vocês sabem que eu amo um café. Deixa eu já tomar um pouquinho do meu aqui quentinho. Já pega o seu e vamos começar a conversar. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória na parte de atendimentos nutricionais. Quero contar como que eu cheguei nesse meu método atual, focado aí na terapia nutricional, né? O que aconteceu ali na minha trajetória para eu chegar nesse ponto, para que vocês entendam também como é que funciona, né, essa terapia nutricional, o que é. E vocês entendam também o porquê da minha mudança de comunicação aqui nas redes sociais, né? De que forma que eu estou trabalhando atualmente, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece, né? Desde que eu comecei a atender, lá em 2011, eu sempre tive esse olhar mais humanizado, que eu falo, né? Em relação aos atendimentos. Eu sempre pensei que eu precisava ter esse foco no paciente, na atenção ao paciente, né, de entender a realidade dele, de entender as necessidades dele, de que forma que eu poderia colaborar com um profissional, né. Eu lembro de um estágio que eu fiz, bem no finalzinho lá da faculdade, e a minha supervisora, ela veio me dar uma bronca, e ela falou bem assim: olha, você precisa rever a sua forma de atender, porque você, como que ela disse, você pega no colo o paciente, né, e precisa ser mais rígida, você precisa impor mais, você precisa explicar ali de uma forma mais rígida mesmo. Essa foi a fala dela. Na hora, eu fiquei assim, senhor, né, lógico, você está fazendo estágio, você fica ali preocupado, né, com a avaliação, com a forma que você está atendendo, porque você quer fazer o seu melhor. E aí eu lembro que uma outra nutricionista da mesmo setor ali veio conversar comigo, né, e ela falou assim: Su, fica tranquila, né, você acolhe o paciente. Você pode até pegar ele no colo, né? Essa minha supervisora falou assim: você parece assistente social, você pega no colo, você quer entender tudo. Como se fosse algo ruim, sabe? E essa outra nutri, ela veio me dar esse acalento de coração, né? Explicando que ao ser gentil com o meu paciente, né? Ao acolher ele se sente, ele confia. E aí ele consegue se abrir e consegue expor ali as questões mais profundas dele, né? E dessa forma eu consigo ajudar ele, né? Eu consigo entender a rotina, então vai clareando ali como que eu, como nutricionista, posso ajudá-lo. Então, na hora eu já fiquei melhor, né? Falei, faz sentido, né? E era uma coisa já minha, né? Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. E eu nunca gostei de ficar com aquela coisa rígida de cardápio, sabe? De que tem que comer assim, que você tem que tirar tal coisa, que não pode comer tal alimento. Esse negócio de proibido, permitido, nunca fez muito sentido na minha cabeça. Nunca curti isso. Então, desde o começo, desde que eu iniciei os meus atendimentos na parte clínica, eu já vim com esse olhar mais realista mesmo, né? De tentar entender a rotina do meu paciente, de ir mais a fundo, de ajudá-lo na organização, de ajudá-lo ali, né, nas escolhas, sem essa rigidez, né? Mostrando que ele é responsável pela própria vida dele. E aí, conforme ele vai entendendo, eu sempre falei muito sobre isso, de que quanto mais ele toma consciência sobre os alimentos, mais ele consegue fazer melhores escolhas. Era a minha fala. E eu nunca gostei dessa coisa rígida. Então, tinha opções, eu trazia opções de preparações que ele gostava, que a gente conseguia incluir, que dava para trazer variedade, e dava para ter saúde, dava para emagrecer, tudo, era possível. Então, sempre eu tive esse olhar mais equilibrado, né? E as pessoas, né, que passavam comigo, quem falava sobre o meu atendimento, trazia essa fala, né, de que, ela é uma nutri que ajuda, é uma nutri que não briga, né? É uma nutri que traz ali um suporte, né? Mesmo no atendimento de convênio. Vocês sabem que atendimento de convênio é bem complicado, né? Você não tem muito tempo, é correria. Mesmo assim, eu pegava o WhatsApp do meu paciente, eu mandava questionário antes da consulta, eu mandava esse cardápio elaborado depois, eu fazia alguns cálculos ainda, tudo
à parte, porque na correria da consulta não tinha como, era tudo muito rápido, mas eu sabia que eu precisava dar esse suporte para o meu paciente. Então, ele me mandava dúvidas por WhatsApp, sempre, desde o começo, gente, desde o começo. Só que eu via que ainda estava faltando alguma coisa. Mesmo com todo esse olhar, eu via que faltava, eu não conseguia ir captar, né, as informações mais profundas, eu queria ir mais. Sempre quis, mas não tinha as ferramentas, né? Então eu ficava ali meio, e agora? O que eu faço? E agora? Para onde que eu vou? Como é que eu vou ajudar? Ficava meio nebuloso o negócio. Foi onde eu comecei a investir, ó, tem uns 4 anos para cá, que eu fui investir mais em entender de pessoas, né? Entender mais sobre o meu paciente. Né, tenho estudado e continuo estudando sobre personalidade, né, o quanto que isso influencia na vida, nas escolhas do meu paciente e como que eu posso usar isso para motivá-lo, né, para que ele consiga trazer de dentro aí essa motivação. Tenho investido em entender como ser esse profissional que interliga mesmo, né, que envolve. Então, eu e o meu paciente, nós dois juntos. Eu seguro na mão do meu paciente e nós vamos juntos, né, na jornada, no caminho, né, ser cada vez mais aliada, né, da minha paciente, dos meus pacientes, tá? E aí eu tô cada vez mais investindo em cursos, em formações. Atualmente já acabei de entrar numa nova formação que eu já tô adorando, que tá me ajudando pessoalmente, né, porque eu creio muito nisso, que a gente precisa cuidar da gente primeiro, né, para que a gente se sinta bem e consiga ajudar o outro. Então, já tenho tempo aí investindo em terapia, em cuidar de mim também, para que, né, eu consiga ser um instrumento, né, de ajuda aí para os meus pacientes, tá? E aí, né, atualmente eu estou aí com esse formato da terapia nutricional sem dietas, né? Antes eu ainda entregava cardápio, fazia lá tudo que eu falei para vocês. E isso eu senti que estava sobrecarregando os meus pacientes. Era um ponto cego, onde eu achava que estava ajudando, mas eu estava atrapalhando. Por quê? Porque estudos mais atuais mostram que toda forma de rigidez, né, de regra externa sobre alimentação, nessas regras onde você tem que comer isso, aquilo, mesmo eu sem esse olhar extremista, hein? Mesmo sem esse negócio meio doido, não era a nutri das regras extremas, não. Mesmo assim, né, o paciente, ele se sente na obrigação, ele acha que tem que fazer daquele jeito, que se ele não fez, deu ruim. Né, para vocês terem uma ideia, se na consulta eu passava uma proposta ali de cardápio, de orientações, e tinham, sei lá, 10 regrinhas para seguir, se aquele paciente conseguiu fazer 5 e as outras 5 ele não conseguiu, ele vinha desanimado, ele vinha desmotivado, se cobrando demais, porque ele achava que não tinha dado conta, que tinha que ter feito tudo perfeito, né? E isso vem muito também da personalidade, né, do paciente, mas na época eu não entendia tão bem isso. Então, a gente precisa ir mais a fundo no paciente para ver o que faz sentido. E aí, esses estudos atuais mostram que toda vez que a pessoa faz esse tipo segue essa regra, assim, né, de forma externa mesmo, né, tenho que fazer porque tenho que fazer, é isso que é o certo, né, isso vai disparando vários gatilhos internos, né, e um deles é o gatilho de sobrevivência. O próprio corpo entende que a pessoa está em risco, porque começa a mexer demais com a vida dela, né, então nada, assim, doideira, não dá, não funciona. Não funciona. Querer mudar a alimentação, querer seguir ali o papel, aquela regra, não funciona. Não funciona. Mesmo, como eu falei, mesmo com todos os cuidados que eu fazia. Era o ponto cego. Por isso que eu falo tanto, né, de trabalhar sem dietas. Então, o importante é você entender mais sobre você mesmo, né, e por isso a terapia nutricional, fazer esse acompanhamento, para que você entenda mais sobre você, sobre a sua vida, de forma mais profunda, e a alimentação vem como consequência. Exatamente, a gente vai melhorando a alimentação aos poucos. E esse processo faz a pessoa se sentir mais motivada, ela sente que está conseguindo fazer, ela se sente segura e capaz, ela olha e fala, caramba, eu estou conseguindo fazer, né? O que eu me propus fazer, do combinado aqui com a Nutri, está dando certo, né? Então, foi fazendo todo sentido. Por isso que eu falo tanto e eu reforço na minha comunicação mais atual, né, que dietas não funcionam, né?
Por quê? Porque se você fica com essa rigidez, que você fica com essas regras, com esse negócio aí querendo que vai cortar isso, vai cortar aquilo, não tem como, gente. O seu corpo, ele vai querer sobreviver. Então, ele vai te dar uma rasteira, e vai fazer você engordar. Vai fazer você engordar. Por quê? Porque não é normal para ele você ficar cortando um monte de coisa, ficar ali naquela neurose. Não é normal para ele. Então, ele vai fazer você engordar. É o instinto de sobrevivência. Vai cair o seu metabolismo, vai aumentar as suas vontades de comer, você vai querer comer toda hora, e isso vai fazer você engordar. Então, se você acha que perdeu lá um pouquinho no começo, você vai engordar tudo de novo, tá? Por isso que eu falo tanto da importância de parar com essa mentalidade extremista, né? Mesmo que eu já tenha vindo desde o começo da minha trajetória com esse cuidado, mas o olhar foi abrindo na minha formação. O olhar foi abrindo. E a ciência da nutrição, ela evolui também, né? A ciência da nutrição, ela não é exata, ela vai evoluindo. E aí a gente vem descobrindo aí estudos mais atuais mostrando que 95% das pessoas que fazem esses tipos de dieta aí mais extremistas, né? Elas engordam. Então, no final, dietas estão fazendo você engordar. Quanto mais você fica fazendo essas restrições, mais você engorda, tá? Mas vamos conversar mais sobre isso, né? Esse é o primeiro vídeo, ficou aqui um pouquinho longo. Espero que você assista até o final. Se quiser deixar algum comentário, me contar aqui o que você entendeu, o que você achou, se fez sentido para a sua vida, né? Vamos fazer esse papo aqui para a gente, né, interagir, ficar junto aí nessa ideia do café, né? Cafezinho gostoso, né? Bater um papo sobre histórias, né? Vamos conversar sobre histórias de vida, tá bom? Dessa vez contei um pouquinho da minha história com os atendimentos e depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Agradeço por ter ficado até aqui. Beijo, beijo. Não esquece de deixar um like, tá bom? Até mais.